Você é pai. Quando seu filho erra e você toma conhecimento do erro dele, seja na escola, seja dentro de casa, e isso chega ao seu conhecimento, a primeira coisa que você faz é conversar com ele e perguntar sobre o erro. Por mais que você não aprove o que ele cometeu, quando você vê sinceridade nele, ele diz para você assim: não, pai, realmente eu errei. Eu fui mal criado com a minha professora, eu agredi o meu coleguinha de escola, eu desrespeitei a minha mãe, eu não fiz o que era bom, pai. Na hora, a sua ira é aplacada. E aquilo que você de repente trataria com rigor, você agora, por conta da confissão e do arrependimento, você usa de misericórdia. Agora, quando você pergunta, e ao invés de assumir o erro, reconhecer, ele diz assim: não, eu não fiz isso, mas você sabe que ele fez. Como você se sente? Você se sentiria orgulhoso como um pai da atitude dele? Obviamente não. A mesma coisa acontece com Deus em relação aos nossos erros, aos nossos pecados. Deus ama o pecador, assim como o pai ama o filho, mas Deus pune o pecado. Ele odeia o pecado. A Bíblia aqui no livro de Salmos, no capítulo 18, no versículo 25, diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate. Deus, Ele ama a sinceridade. É isso que agrada a Deus. Você pode ter cometido atrocidades, você pode ter caído, você pode ter cometido um pecado. Quando você confessa, quando você reconhece o seu erro, quando você é humilde para reconhecer e para abandonar o seu erro, confessar o seu erro, a misericórdia de Deus alcança a sua vida. Quando Adão pecou, Deus apareceu a Adão e disse o seguinte a Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, quer dizer, Deus falou com ele, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você vê que a primeira coisa que uma pessoa faz, e é um erro, quando ela peca, quando ela erra, é se esconder. É tentar esconder o seu erro, é tentar maquiar o seu erro. Muitas vezes ela se sente tão envergonhada e, na maioria dos casos, é justamente o orgulho que leva a pessoa a ter vergonha e a esconder o seu erro, porque, na maioria dos casos, as pessoas se julgam tão santas, tão superiores às outras, que quando elas erram, elas ficam tão envergonhadas de assumirem os seus erros, de confessarem os seus erros, que elas querem se esconder, ocultar o seu pecado, ocultar o seu erro e ficar ali escondida. Aí diz aqui assim: e chamou o Senhor, Deus, Adão, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz
soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que eu ordenei que não comesses? Olha só, Deus, um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus é onipotente, é todo-poderoso, Ele é onipresente, pode estar em todos os lugares. E Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Antes de qualquer palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então, por que Deus pergunta a Adão se ele já sabia? É como um pai, por exemplo, como toma conhecimento do erro do filho. Ele pergunta por quê? Porque ele quer ouvir isso da boca do filho. Ele quer perceber se há ali um arrependimento, se ele vai falar a verdade, se ele vai confessar. Tudo que Deus queria era que Adão dissesse: olha, eu pequei, eu errei, eu desobedeci, eu toquei aonde não era para eu tocar. Só que a resposta de Adão é outra. Ele diz assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quer dizer, ele transferiu a culpa para ela. E ainda atribuiu a Deus a mulher que o Senhor me deu. É isso que acontece com as pessoas que são extremamente orgulhosas. Elas vão errar e sempre vão atribuir o seu pecado, o seu erro, a sua falha a terceiros. É a igreja, é o pastor, é a esposa, é o marido, é o fulano, é o beltrano. Ela sempre vai dar um jeito de imputar essa culpa em alguém. Ela não vai assumir o seu erro e dizer: não, eu pequei, eu falhei, eu errei. Aí diz assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela também não assumiu a responsabilidade. Esse é um problema sério. A Bíblia, aqui no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. As misericórdias de Deus, elas são grandes, elas não têm fim. Só que Deus busca sinceridade em nós. Davi pecou e muitas pessoas ainda usam a história de Davi como justificativo para dizer: eu sou humano, eu erro, eu sou humano, eu peco. Davi pecou. Só que Davi, na mesma medida em que ele pecou, Davi buscou a misericórdia de Deus. Ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu as suas falhas, ele reconheceu a sua transgressão. Se você acompanhar aqui no livro de Salmos 51, olha só o que diz aqui: tem misericórdia de mim, é a oração de Davi. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Você vê que Davi, ele reconheceu o seu pecado, os seus erros. Já quando você olha, por exemplo, para Caim, após matar Abel, Deus também faz essa pergunta para ele: cadê teu irmão?
E ele não diz, eu pequei, eu tirei a vida do meu irmão. Não, de forma áspera, ele diz para Deus, sou eu tutor do meu irmão para saber onde ele está? Quer dizer, ele não reconheceu. E a consequência disso foi a marca da maldição que foi colocada nele, porque ele não foi sincero para reconhecer o seu pecado. A mesma coisa aconteceu com Ananias e Safira, quando venderam uma propriedade, retiveram parte do valor, e Pedro, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, perguntou para ele, porque o Espírito Santo já havia mostrado para Pedro o que eles haviam feito, e quando Pedro questionou, perguntou, vocês venderam por tanto? Ele falou, por tanto, e caiu morto. E vindo depois a sua mulher, a mesma pergunta foi feita, e ela também ocultou, e caiu também morta e foi sepultada. Deus se agrada da sinceridade do coração. Não importa o erro que você cometeu, assuma o seu erro diante de Deus. Confesse os seus pecados e busque a misericórdia de Deus. Se você pecou, por exemplo, contra a sua mulher, você adulterou, não basta apenas você dizer assim, olha, Deus, me perdoa, não. É necessário que você confesse para ela. E se você tem alguma posição eclesiástica na tua igreja, no lugar que você frequenta, você deve buscar a tua liderança e confessar. E confessar, porque quando a pessoa realmente está arrependida, ela paga o preço, como Davi pagou o preço. O filho de Davi com Betseba veio a falecer. Olha, Davi colheu as consequências, a espada não se apartou da sua casa. Davi colheu, mas ele alcançou a misericórdia de Deus, porque quem confessa a sua transgressão e deixa, alcança misericórdia. Eu quero orar por você, é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa, meu Deus, que caiu. Essa pessoa, meu Deus, que está se sentindo envergonhada, ela está se sentindo mal, sem chão, meu Deus. É muitos pensamentos que passam por sua cabeça nesse momento. O que vão falar, o que vão pensar de mim, as pessoas vão me julgar. E por isso, meu Deus, ela vem escondendo o seu pecado, ocultando o seu erro, escondendo, meu Deus, mas que o Senhor venha dar forças para ela agora, para que ela possa assumir o seu erro, assumir a sua falha, confessar os seus pecados, buscar, meu Deus, a tua misericórdia, meu Pai, que ela venha se quebrantar diante de ti, que o teu Espírito venha movê-la para isso, que o teu Espírito venha convencê-la, meu Pai, porque é o Senhor quem convence. Então faz a tua obra agora, para que essa pessoa se arrependa, para que ela busque misericórdia, para que ela corrija, meu Deus, o seu erro, as suas falhas, e recomece, sem olhar para trás, sem olhar para o que ela cometeu, mas olhando, meu Deus, para o alvo, para a salvação, para a cruz, para o Senhor, meu Pai. Então ajude essa pessoa, meu Deus, a se levantar, meu Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, quem confessa alcança a misericórdia e o perdão. E quem alcança a misericórdia e o perdão encontra paz. Não tem coisa pior do que não ter paz. Eu me lembro de uma pessoa que entrou desesperada e me buscou para orientação. E ele tinha cometido um erro muito sério. Ele tinha se relacionado com uma garota, com uma suposta adolescente, e começou a enviar fotos nudes para ele, e ele para ela, até que ele descobriu que na verdade era uma quadrilha que começou a chantageá-lo, dizendo que ia levá-lo para a polícia e que também ia levá-lo para a esposa, ia enviar as fotos para a esposa, enfim, e pediu para que ele depositasse 10 mil reais. E para ocultar o erro dele, com vergonha da esposa e também dos irmãos da igreja dele, da
liderança da igreja dele, ele pagou os 10 mil. Ele estava desesperado, entrou suando frio, e ele estava sendo novamente chantageado para fazer um novo depósito, mais 10 mil reais. E ele estava prestes a fazer a transferência. E eu falei para ele o seguinte: rapaz, até quando você vai viver assim? Tentando ocultar o seu erro, tentando ocultar os seus pecados. Você não percebe o que você está fazendo? Olha o que você está fazendo. Você vai destruir a sua vida, porque quando a tua esposa descobrir que, além de ter errado, você tentou ocultar e acabou com as finanças da família, isso vai ser imperdoável, ela não vai te perdoar. Então busque a liderança da tua igreja, rapaz. Busque lá, busque a tua esposa, fala para ela, assume o seu erro, esteja disposto a pagar o preço. Certamente você vai alcançar a misericórdia. A melhor coisa que tem é a gente ter paz na nossa alma. Pense nisso. Que Deus te abençoe, um grande abraço a você e eu te espero na próxima oração.